É mais como se não usasse desejo sexual algum. Eu amo você, e eu posso dizer que amo. Mas não entendo mais o que é o amor. Estou preso na questão de no que é o amor. É mais como gratidão, já que não há desejo sexual algum, e estou com a pessoa atual há 7 anos. Bem, meu marido tem 56 anos, e desde pequeno ele sempre procurou muito por uma parceira, como se esse fosse o tema da vida dele. E é por isso que ele está nesse processo de busca por casamento. Quando ele esconde isso, as pessoas ficam um pouco, tipo, por quê? Não é sobre segredo, ou algo assim, mas sim que a raiz de tudo está nas relações entre homens e mulheres. Eu também penso assim. Silêncio, silêncio. Então, bem, eu me casei com meu marido aos 23 anos, mas desde aquela época, eu já não achava que era bom. Eu realmente não entendia nada. Bem, eu não tinha que cuidar de crianças ou dirigir o tempo todo, e quando conheci meu atual marido, não senti uma atração forte, ou algo que me fizesse queimar de paixão. Era mais como, vou ficar com essa pessoa. Algo assim. E ele. E, para me casar, foi isso. Aquilo. Então, eu também já tinha dito isso, sabe? Eu sou meio insensível e, bem, não sou boa nessas coisas. Eu fiz isso vendo essas coisas, mas não esperava chegar até aqui. E então, bem, enquanto me preparava, percebi que, mesmo que o sexo não seja o foco, há várias formas de, bem, podemos compartilhar alegria, sabe? E que expressar amor é o mais importante ali. Eu falo sobre várias coisas, mas no final das contas, eu não gosto de ser mecânica. Gostaria de desejar. E desejar estar em sintonia. Ter um sexo assim seria ótimo. Eu acho que seria bom. Sim. Então, se eu pudesse fazer meu corpo sentir assim, quanto mais isso se expandiria, não é? Vou continuar lendo, mas isso é imaturo, não é? Bem, geralmente, mais da metade das mulheres japonesas são imaturas, mas isso se refere ao corpo. E ao cérebro, certo? É uma lacuna cerebral, não é? Será que é a cultura japonesa que é assim? Bem, eu sempre pensei sobre isso porque entendo essas coisas, mas será que é por isso que são imaturas? Ou é uma imaturidade física? De qualquer forma, isso existe. Por exemplo, como é no exterior. Se entendermos o governo, vemos que há um desenvolvimento físico. E isso se destaca. Senhor Inoue, que antigamente não era assim, certo? No entanto, nas últimas décadas, o Japão também tem desenvolvido esse tipo de físico. Isso é real, não é? Nos materiais, há muitos hormônios que entram. E se não colocarmos esses hormônios, acabamos comendo esses animais, então os hormônios acabam entrando em nosso corpo. É essa a sensação. A modificação corporal devido à influência desse tipo de sistema provavelmente começou bem cedo no Ocidente. Só que chegou atrasado para nós. Os jovens de hoje provavelmente são influenciados pelos hormônios. Eles estão amadurecendo mais rapidamente. E agora? Os jovens e essa imaturidade. Mas isso não muda. Mesmo que o corpo esteja mudando por causa desse problema, se pensarmos que a imaturidade não mudou, então não é algo físico. Não é sobre comida ou algo assim. É mais sobre cultura. Sim, a cultura tem um impacto significativo. Eu sou de Irando, na província de Nagasaki. E como é uma área rural, estamos um pouco atrasados em algumas coisas. Por isso, eu quase não sabia nada sobre o sexo oposto. Então, quando entrei no ensino médio, havia uma regra rígida que proibia relações sexuais entre meninos e meninas. Era algo visto como muito, muito errado. Em toda a região de Kyushu, há uma cultura de superioridade masculina. Bem, talvez seja ainda mais forte lá, e provavelmente isso sempre foi assim no Japão. Bem, é uma hierarquia de classes. Sempre foi.
Nesse contexto, a ideia de sexo, que os homens têm é completamente diferente da que as mulheres têm. Se pensarmos na era dos samurais, havia uma cultura em que o senhor feudal designava mulheres para si, algo relacionado à sua casa, uma cultura um pouco assim. Acho que os plebeus não eram assim. Portanto, há uma diferença cultural na forma como se pensa sobre sexo. A percepção sobre a sexualidade é diferente, e mesmo em um lugar como Lyon, estamos nos aproximando do Ocidente. Portanto, ainda há espaço para ideias livres, e a forma de pensar sobre o que acontecerá consigo mesmo se tornou algo comum e não estranho nos últimos 20 ou 30 anos. Para aqueles que não conseguem pensar sobre a sexualidade em termos de o que significa para mim, isso acaba se tornando uma mensagem, acredito eu. Receber isso de forma direta e pura é mais sobre você mesmo. Inclui sua vida, seu corpo, como você lida com tudo isso, incluindo o que você pode fazer. Isso também tem um aspecto social. Isso é grande, não é? Na verdade, é imensamente grande. Sem pensar muito sobre esse grande problema, as pessoas tendem a focar mais em outras coisas, como o ambiente familiar, ou as relações sociais da região onde nasceram e cresceram. Isso ainda pode existir na sociedade atual. No entanto, olhando para o Japão como um todo, já fazendo uns 20 ou 30 anos, e a ideia de governo ou qualquer outra coisa relacionada a você é vista sob a ótica da responsabilidade pessoal. É aceitável pensar assim. E com base nesse tipo de pensamento, você se envolve com alguém e, como resultado, pode haver romance, casamento, e isso é algo que hoje em dia é visto como normal, certo? Então, neste tempo, ainda não ter uma maneira própria de aceitar a ideia de formar uma família é estar atrasado e imaturo, porque estamos na era atual. É permitido expressar suas opiniões sobre essas coisas. Não ser capaz de expressá-las quando é permitido significa que não está bem desenvolvido. Isso precisa ser cultivado. Isso não foi possível no ambiente familiar. Mesmo que existisse, é importante para a sua vida enquanto você cresce. Portanto, é algo que você deve fazer por si mesmo. Provavelmente é necessário pensar por si mesmo. Não ter algo que possa ser assistido. Não ter algo que possa ser exibido. Isso realmente envolve várias coisas. Houve muitos momentos de dúvida sobre o que fazer, mas no final, percebi que estava atrasado. Com o passar do tempo, vejo o que deveria ter feito na época, e ao adiar, acabei ficando atrasado quando chega essa época. Quando você claramente nasce, para isso, percebe que está atrasado em várias coisas. Quando jovem, não há tantas questões assim. Talvez haja alguma consciência disso, mas quando chega, ora, sempre acontece. No entanto, quando você percebe que está atrasado, pensa que está avançando, mas está se esforçando para progredir, e isso está definitivamente avançando. Mas mesmo assim, você ainda percebe que está atrasado em algumas coisas. Quando você chega aos 50 anos, acho que há alguns equívocos sobre isso. O que você acha em relação à sua própria consciência, sobre questões de gênero ou de quantidade de pessoas? Como você lida com isso? E como você aceita e organiza essas questões? Eu diria que você está lidando com isso muito bem. Bem, eu pensei que, à medida que envelhecemos, essas coisas desapareceriam. Eu entendo que para os homens isso pode durar mais, mas pensei que as mulheres talvez não precisassem disso. Achei que poderia ficar um pouco mais fácil. E não estou dizendo isso de forma exagerada, mas o que ele está dizendo não é apenas sobre sexo, mas também sobre o contato e a interação como casal. É algo que faz parte do relacionamento. Não é apenas isso, entende? É essa compreensão, por assim dizer. Então, é como se estivesse atrasado. Mas eu não consigo aceitar isso com alegria. Não é que eu não queira, mas é assim que é. Existem coisas assim, eu faço coisas assim. Então, dizem que está tudo bem assim. Fazendo isso, estando sempre ao lado. Dizem que só isso já é suficiente. E que está tudo bem se você fizer isso. Não precisa ser exatamente como está. Ah, eles dizem que existem muitas maneiras de expressar amor, e eu concordo. Mas quando estou ocupado, acabo me concentrando rapidamente em outras coisas. Claro, algumas pessoas valorizam muito isso.
enquanto outras não tanto, e eu me vejo como alguém que não valoriza tanto. Eu acho que isso é porque não entendo bem a causa. Ah, entendi. Um pouco. Bem, sabe, meus pais, hoje em dia isso seria considerado violência doméstica. Ambos nasceram na era Taisho, então havia essa mentalidade de homem e mulher. Isso é uma base em Kyushu e, além disso, do lado do meu pai. A criação foi complicada e a violência era algo normal. Mas naquela época, era como se fosse normal bater em mulheres. Era esse tipo de ambiente. Então, 365 dias por ano, havia brigas conjugais, e eu odiava muito meu pai. Era muito assustador. Quantos irmãos você tem? Sou o quinto e o mais novo. Desde que me lembro, eu estava nesse ambiente, e era muito assustador. E quando fiquei um pouco mais velho, comecei a me perguntar por que essa pessoa se casou. Eu tinha algo que queria fazer, então. Eu sempre me perguntei o que realmente significa ser um casal, mas, mesmo que sejamos pobres, eu quero ser feliz, sabe? Mesmo que sejamos pobres, ter um relacionamento de casal harmonioso é o ideal para mim. Não precisa ser perfeito, mas um casal ou uma família com amor é o que eu desejo. Porque, quando eu voltava para casa, era um ambiente assustador. Então acho que isso está enraizado em mim. Eu quero ser feliz. Eu quero buscar o amor. O amor. Quero me tornar uma pessoa cheia de amor, mas, de alguma forma, isso é algo que... Não é possível, sabe? Mas só porque alguém cresceu em um ambiente assim, não significa que todos se tornaram assim. Na verdade, não é bem assim. Aproximadamente 40% a 50% das pessoas podem se tornar assim, mas a outra metade não. Então, é uma questão de como você se senta nesse processo. Portanto, é do lado de quem acabou se tornando assim por causa desse processo. Então, mesmo que haja um longo caminho. Porque isso aconteceu, não é? Isso é. Até que ponto podemos realmente dizer que a família é a causa do que está acontecendo agora? Pensando bem, mesmo que alguém tenha essa predisposição, há pessoas que não se tornam assim, então talvez não seja. Apenas isso. Então, depois disso, ainda mais. Há outras possibilidades que podem ter causado a situação atual. É algo que às vezes penso. Por isso acho que cheguei a essa conclusão. Então, foi por isso que pensei nisso e cheguei aqui. E como você está pensando sobre isso? Posso falar apenas sobre coisas superficiais, como querer ser feliz ou dizer que amo. E posso dizer que amo, mas acabei não entendendo o que é o amor. O que é o amor? É como se eu estivesse preso nesse ponto. É isso mesmo, sem dúvida. É o mesmo que antes, mas pensar sobre isso em termos de questões entre homens e mulheres é algo que, mesmo que seja dito para ser considerado de forma pura, estamos entrando em uma era em que não há como evitar. E se você realmente refletiu sobre isso, é algo que, no final, agora. Eu acho que isso também se relaciona com a questão de ser ou não a sua própria felicidade, mas não se trata apenas da questão entre homens e mulheres, mas sim de incluir outras coisas e pensar no que é a felicidade. Com isso, falamos sobre as questões dos pacientes. Pensar no que significa ser feliz. É aqui que a vida está. Estender a mão, viver a sua própria vida. Há várias coisas, mas provavelmente estão na mesma linha. Na mesma linha. Isso existe. Mesmo se você tirar uma das coisas que mencionei agora, provavelmente não conseguirá fazer isso. Ele não encontrará respostas a menos que se envolva com isso e aquilo. Bem, nos Estados Unidos, esse é o ambiente, e talvez eles estejam 50 anos à frente, e isso pode ser considerado normal, mas pode ser salvador. Do ponto de vista do Japão, eles estão décadas à frente, especialmente no que diz respeito às mulheres, ou seja, apenas por ter esse tipo de mentalidade. Se compararmos com o país dele, estamos décadas atrasados, mesmo que estejamos investindo dinheiro. Pessoas que pensam assim acabam se encontrando, e como palavras, elas compartilham para a felicidade mútua, mas quando se trata do conteúdo, a questão é se realmente entendem isso ou não, e no final, isso resultou em uma diferença clara. A raiva não surgiu de um esforço especial, mas sim de encontrar essas coisas.
Mesmo no Japão ou aqui, por exemplo, mesmo que seja algo comum, não sei se é algo próximo ao que está acontecendo agora na América, mas você se envolve com essas pessoas. Se for assim, o que realmente todos deveriam fazer é isso aqui, certo? Ah, ele também. Até que ponto? Não, sim. Que tipo de esforço? Não é o esforço físico. Felicidade, vida, saúde, tudo isso está incluído na imagem da existência. Nascemos com essa necessidade. Para que estou dizendo? Porque nasci. Até onde você foi com isso? O resultado disso, se você estivesse vivendo sozinho, tudo bem. Mas quando se trata de um resultado com outra pessoa, há uma responsabilidade. Você está cumprindo essa responsabilidade, passo a passo. Quando você se casa, essa responsabilidade é dividida pela metade. E é nesse momento que você percebe que não está cumprindo sua parte da responsabilidade. Bem, você pode pensar que precisa assumir essa responsabilidade, mesmo que não entenda completamente, mas, na verdade, é importante ter essa mentalidade antes de chegar a esse ponto. Portanto, é sobre não deixar isso se desintegrar. O que você acha de... Sim, não me lembro de ter me esforçado. Não me lembro de ter me esforçado, sabe? Sim, é isso. Não me lembro de ter me esforçado, mas é preciso se esforçar. Isso é esforço. Não é apenas suportar. Ou fazer algo que não gosta é esforço. E não é um esforço para fazer algo que você não gosta, mas sim pensar sobre o que significa viver uma vida que te faz feliz e satisfeito. Esse é o esforço. É como essa bebida aqui. E você escolheu se casar e seguir junto com a outra pessoa. Então, naturalmente, a responsabilidade é dividida pela metade. E você pode acabar arruinando a vida da outra pessoa. Isso significa que você não está fazendo isso, certo? Isso é algo que você precisa parar de fazer. Então, onde as pessoas criam esse tipo de coisa, é porque elas pensam em si mesma e não consideram o outro. E isso leva a uma vida com a qual você pode se sentir satisfeito. Você quer viver de forma autêntica e ser feliz. Essa é a base. Com isso em mente, como você pode aprender a pensar em si mesmo e nos outros? É por isso que desenvolvemos essa habilidade. É o que estou dizendo. Se você não lidar com pessoas que estão buscando isso, não há como ser útil para aqueles que não estão. Então, a premissa é que eles estão buscando. É sobre como expressar esse desejo. E estar preparado para se dirigir a quem está pronto para isso.